Olá, vitrinautas! Tudo bem com vocês? Olha, antes de mais nada, não esqueça de dar aquele like básico no nosso canal, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Só assim você nos ajuda. A gente sempre está aqui produzindo conteúdo para vocês. Olha, nós vamos falar de um sujeito e de uma música, mas principalmente de um sujeito que simplesmente, olha uma foto para ilustrar, ele foi dos primeiros engenheiros de som, produtores deles, dos Beatles, tá? O senhor Norman. Nessa época, apenas o senhor Norman, que produziu, né? Norman, que produziu, esse engenheiro de som que produziu os primeiros discos desse quarteto fantástico que foram os Beatles, final dos anos 60, né? Muito bem. Olha que engraçado, esse sujeito aí, ele foi procurar emprego na gravadora lá da época, e a gravadora só queria contratar jovens até 26 anos, uma coisa assim. Ele já tinha 33, ele omitiu a idade, e ele foi muito bem na prova de seleção, né? E aí, mesmo assim, tendo omitido a sua idade, ele foi contratado como engenheiro e iniciou uma carreira fantástica, tá? Simplesmente produzindo excelentes LPs e produzindo nada mais, nada menos, né, como engenheiro de som dos Beatles. E olha, ele era um cara tão fantástico, teve um momento que ele gravou também, ele produziu também os discos, né, fantásticos, né? Ele gravou muitos discos fantásticos e ele não hesitava em tocar os instrumentos quando fosse necessário. Consta que, produzindo um dos LPs do Pink Floyd, o baterista, acho que se não me engano, o primeiro baterista do Pink Floyd, não estava sabendo tocar uma determinada música, não conseguia. Ele foi lá, simplesmente sentou na bateria, tocou, e a música que foi gravada foi tocada por ele, tá? A bateria, do jeito que ele queria, do jeito que era para sair. Então era uma pessoa assim, uma cabeça maravilhosa, né? O Norman, ele tinha um sonho, ele começou a produzir letras e produzir músicas. Então ele resolveu fazer uma, e ele tinha um sonho que o John Lennon gravasse uma música para ele, tá? E ele fez uma música especialmente para o John Lennon gravar. Mas o John Lennon não estava nem aí. Inclusive, o John Lennon chamava ele de o Normal. Era o apelido que o John Lennon dava nos estúdios para o Norman. Mas aí, por amigos, fala assim, eu tenho aí uma música, mas o John Lennon acho que não quer gravar, não vai gravar. Eu vou fazer. O cara falou o seguinte, faz o seguinte, grava um demo e quem sabe o John Lennon ouvindo esse demo, ele se sensibilize e grava a sua música. Bom, moral da história, ele gravou um demo e esse demo praticamente vazou e estourou. Foi um sucesso na Inglaterra, chegando ao segundo lugar com a música Don't Let It Die, né? Acho que você já deve ter ouvido essa música que nós vamos tocar daqui a pouco aqui, de 1971. E foi um sucesso. Só que ele não gravou com o nome de Norman, né? Ele pegou o nome de um filme, Hurricane, e completou com Smith, né? Hurricane Smith, que é o inglês, eu estou falando em português aqui, né? Como sempre, o Giba, a portuguesa, as coisas aqui. Mas, olha, foi um sucesso na década do início de 70. Eu ouvi muito, eu era jovenzinho, jovem, e ouvi muito essa música ficou aqui na minha cabeça por muito tempo, até que eu, vasculhando pela internet, eu vi um vídeo inédito dele cantando essa música, se eu não me engano, num show, num canal de televisão na Austrália. Ele gravou essa música, depois ele gravou uma outra que foi sucesso também,
Mas nós hoje aqui, no Giro da Vitrine, nós vamos mostrar uma música só, né? Então, o Hurricane Smith, que é o nome artístico do Norman, então, foi esse cantor e compositor britânico que ganhou notariedade, né? Ele foi um cara, assim, fantástico na década de 70. E uma carreira fantástica como engenheiro de som, trabalhando com essas bandas que eu já falei, né, icônicas como os Beatles, que lhe deu uma base sólida na indústria cultural. O Hurricane morreu já bem velhinho, ele se aposentou, foi morar numa cidade no interior da Inglaterra. Ele escreveu um livro, esse livro é esse daí, John Lennon Called My Normal, né? Traduzindo aqui no Gilbertês, John Lennon me chamava de normal. Tá? Então, esse que é a autobiografia do Norman Smith. Esse livro é raro de se encontrar, não tem, acho que em português, é só em inglês, e mesmo em inglês é uma obra muito difícil de encontrar. Pelo que eu vi e li, ele mesmo escreveu, acho que ele não pagou para ninguém escrever a história para ele, então, assim, aquelas coisas bem rústicas mesmo, porque ele não era um escritor, né? Então, essa que é a verdade. E a música que vocês vão ouvir depois, traduzindo basicamente, é um hino ecológico da década de 70, é um hino visionário da década de 70. Né? Porque ele diz o seguinte: ao lado da montanha a flor cresce, ao lado do rio onde a água brota para sempre, a vida na floresta, o mistério, a longa e graciosa história da vida. Não deixe isso morrer, não deixe isso morrer. O tigre é livre, o canguru depende de mim e depende de você. O que nós vemos é o que nós escolhemos, o que nós matamos ou perdemos para sempre. O mundo é nosso para chorar por ele. Mas, se é tarde demais para recomeçar de novo, não deixe isso morrer. Não deixe isso morrer. Fantástico, né? Fantástica a tradução dessa letra que vocês vão ouvir daqui a pouco. Então, assim, ele tinha poucas gravações. Apareceu, fez uma sucessão com essas 2 LPs álbum que ele lançou, mas depois ele voltou ao trabalho normal, produziu até se aposentar e foi viver no campo a sua doce e gloriosa vida. Mas ficou aqui esse hino fantástico, um dos primeiros hinos no momento em que não se falava muito de meio ambiente, ainda estava começando, não se falava de destruição da natureza. O Hurricane, fantasticamente, e notem no vídeo a sua característica, né? O seu olhar, o seu jeito de cantar, muito próprio para aquele período. É isso aí, um beijo, um abraço, a gente volta daqui a pouco. Curtam aí, não deixe morrer.
boa noite, bom dia, tudo bem com vocês? Olha aí eu outra vez aqui em Santo Antônio do Pinhal. Hoje eu vim visitar aqui o Parque Ecológico, um parque eco e temático. Tem vários jardins aqui dentro, em Santo Antônio do Pinhal, jardins temáticos baseado em cada país. Muito legal, viu pessoal? Muito legal. Só que o precinho aqui para entrar é meio salgado, tá? Saiu a pechincha de R$50 por pessoa. Na verdade, R$54 por pessoa. E é isso. Eu vou dar um rolê aqui no parque para vocês, para mostrar para vocês. Eu estou entrando aqui no Jardim Japonês. Nós temos aqui, ó, circuito temático com vários jardins. Então tem jardim italiano, jardim canadense, jardim desértico, jardim tropical, montanhês, enfim. E é bem legal. É um passeio que o monitor nos disse que dá mais ou menos uns 40 minutos. É isso, mas você pode ficar aqui à vontade. Tem restaurante lá embaixo também. E dá pra gente fazer um passeio legal aqui em Santo Antônio do Pinhal. Beleza? Vale a pena, viu pessoal? Dá umas fotos bonitas, eu vou mostrar algumas imagens do parque e bora lá! Uma bela ponte, hein? Olha só, pessoal, ó. Treme, viu? É nada. Ai, que visão legal. E tem mais, hein? Não chegamos nem na metade ainda. O bosque é bonito. Bem legal. Pode vir, pessoal. Pode vir que vocês vão gostar. Pra quem gosta de natureza, gosta de planta, olha só. Ouve o som do silêncio. Aí pessoal, pau-brasil, árvore que deu nome ao nosso país hoje. O pau-brasil classificado como em perigo de extinção, luta contra a exploração predatória e o desmatamento, infelizmente pessoal. E olha aqui que legal, espacinho bom. Aí pessoal, não precisa se preocupar nem fazer xixi nas árvores, viu? Achamos aqui ó, no meio do nada um quiosque com banheiro. Beleza? Aí ó, dá pra fazer até um piquenique aqui pra quem quiser. O banheiro fica lá atrás, tá? Já já eu volto. Meus amigos, e tem mais, hein? Aqui disseram que tem uns dinossauros aí que eles soltaram no meio do mato e que foi criado desde pequeno. É, dinossauro. Nós estamos praticamente no Jurassic Park de Santo Antônio do Pinhal. Que chique, né? Vou mostrar para vocês aqui a parte mais legal aqui do parque, que a molecada deve amar. Bora lá?
E aqui, infelizmente, não tem acessibilidade, tá? A maioria dos lugares que a gente vai, não tem como vir com cadeirante, por exemplo. Por incrível que pareça, lá no banheiro tinha aquelas barras para quem tem necessidades especiais, mas eu não sei como que uma pessoa nessa condição consegue chegar até lá em cima no banheiro. O pessoal tem que pensar mais a acessibilidade. Mas beleza. E ó, pessoal, não esquece água, muita água, porque o percurso é longo. Então traz água, traz repelente, traz um lanchinho, pode entrar com lanchinho. Pode trazer o que vocês quiserem. Tem até lugar para piquenique lá em cima. E é isso. Olá, pessoal. Você sabe se você tem ou não hipertensão arterial? Isso é muito bom saber. Vamos saber um pouquinho mais desse pequeno clipezinho agora aqui. Mas antes de tudo, continue nos ajudando, colaborando com a gente, se inscrevendo no nosso canal, apertando lá o sininho de notificações, compartilhando e ajudando a gente a crescer. Não deixe o canal Vitrine do Giba morrer, tá? Vamos falar então sobre hipertensão arterial. Olha só, por quê? Porque dia 26 de abril foi estabelecido, justamente no dia 26 de abril de 2024, como Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, instituído por uma lei federal em 2002, desculpe, tá? 2002. Essa lei, a lei número 10.439 de 2002, estabeleceu que o dia 26 de abril se comemoraria, né? Não é que se comemorar, né? Na verdade, é um dia de reflexão, de conscientização sobre a importância do diagnóstico preventivo e do tratamento adequado da hipertensão. Muito bem. Por que é importante, né? É importante porque uma das principais causas da hipertensão é o derrame cerebral, o AVC, ou infarto agudo do miocárdio e doença renal crônica. Além disso, a hipertensão pode levar a uma hipertrofia do músculo do coração, causando arritmia cardíaca. E a ditadura não está só em Brasília, não, ela está do outro lado da rua, no Mackenzie. E nós precisamos lutar pelo direito de escrever poemas, escrever livros, fazer filmes.
Uma dica de cinema aí, bacana, para quem gosta da cultura nacional. Mário de Andrade, O Turista Aprendiz, que é dirigido por Murilo Salles. Tem a sua estreia nacional para hoje, 27 de março de 2025. Tá? Uma distribuição em vários cinemas do Brasil. Classificação 14 anos, uma produção de 2024. Esse filme é em cima, obviamente, das anotações feitas pelo Mário de Andrade, aquele grande poeta e escritor que escreveu Macunaíma, né? Então, o Mário fez uma viagem para a região da Amazônia e fez uma anotação e publicou um livro chamado Turista Aprendiz. E o diretor, o Murilo Salles, o cineasta, fez essa tradução aí dessas anotações do Mário de Andrade para o cinema. É uma performance diferente, interessantíssima, porque tudo que é de Mário de Andrade é muito interessante, tá? Então, vale a pena vocês assistirem um pouco essa obra que tem uma atuação marcante do Rodrigo Mercadante como Mário de Andrade, tentando trazer para as telas a intensidade e a sutileza de um Mário de Andrade. Tá? O Rodrigo Mercadante, que é ator, diretor de teatro e músico também. Grave aí, Mário de Andrade, O Turista Aprendiz. Essa adaptação cinematográfica, tá, que se propõe reviver as complexidades, as angústias de um escritor em seu papel fundamental na construção da identidade cultural brasileira. Tá? Tome mais um pouquinho de choque de cultura brasileira assistindo O Turista Aprendiz. Nós temos aí um teaserzinho também do filme que vem a seguir, tá bom? Uma dica boa para você aprender um pouquinho mais e refletir sobre as questões da identidade cultural brasileira, tá? Aquele tom que só o Mário de Andrade conseguiu até hoje dar quando faz esse tipo de reflexão sobre a brasilidade. Vocês sabem quem é esse sujeito da pintura? É Mário de Andrade. Parece que ele era um diretor de cinema famoso da Atlântida, do tempo das chanchadas. Não. Acho que não era bem isso. Na verdade, acho que Mário era um conhecido compositor de modinhas populares no tempo da Chiquinha Gonzaga. Não é nada disso. Que baita confusão vocês estão fazendo, hein? Se liga, Mário de Andrade foi quem inventou o Brasil. Sou Mário de Andrade, poeta, convencido da necessidade de realizar o brasileiro na língua, no amor, na tradição e nas artes. Quero um pouco começar a escrevinhar algumas impressões sobre essa viagem. O mundo amazônico promove esse encontro com as potências naturais do mundo, que faz do norte do país o espaço do maravilhoso. É uma delícia estirar o corpo nessas cadeiras confortáveis da proa e se deixar viver só quase que pelo sentido da vista, sem pensamentar. Tudo em volta é de uma luminosidade encantada. Há uma incapacidade, sim, uma indisibilidade sobre o mundo natural que me dá vontade de gritar, de morrer de amor, de esquecer tudo. Você está precisando sair desse seu ar professoral em que se ocupa, deslocar-se de si, do seu umbigo. Meu Deus, não consigo tirar da minha cabeça que Dona Olívia é uma mulher estupendíssima. Acorda, Mário. O que é que você está querendo escamotear? É Macunaíma que está na sua cabeça?
Agora eu sou o herói da brasilidade. Olha, Bola, ninguém entendeu nada. A cultura nacional não existe num país incaracterístico com um povo incaracterístico. E urge formá-lo. Essa é a nossa aventura. Itapéua, Itarupira, Mirim, Itapicicaré, Murina, Putariauá. Não fui feito para viajar. Agora é tarde. Parti. E agora com vocês, a hora e a vez do Pai Gildomar. Pai Gildomar que volta com tudo. Vai começar a temporada hard de Pai Gildomar. Pagelança no Distrito Federal. E agora, sessão de incorporação. Um corpo estranho num grande estranho. Forças Armadas! Os cidadãos moralizados desse país ordena! Socorram a pátria! FFA! Obedeçam a ordem da nação! Socorram a pátria! A paz sempre que é possível! A verdade a qualquer preço! São Paulo, dia 28/11/2022. A gente está aqui em frente, o Comando Sudoeste. Uma chuva torrencial, mas ninguém abandona. A nossa bandeira não será vermelha, não será vermelha. Nós vamos conseguir, já estamos conseguindo, né? Os caras estão mandando chuva aí, ó, HARP. São poucos hoje os que não sabem o que são antenas HARP. Viu? É bom, né? O povo não é mais besta, não. Viu? A gente sabe que antenas HARP e que essa chuva e esse tempo não é por causa de aquecimento global, nem peito de vaca. São antenas HARP. Obrigado pelo depoimento. O Sesc Pinheiros recebe A Língua Mãe, solo de Juan José Milás sobre as crises da comunicação e da existência. Sob a direção de André Paes Leme, Mônica Biel interpreta uma protagonista que transita entre a defesa da gramática e questionamentos sobre a humanidade em meio ao caos contemporâneo. O espetáculo atravessa temas como o mercado financeiro, o capitalismo e reflexões políticas. Língua Mãe, do premiado autor espanhol Juan José Milás, portanto, faz uma temporada de 3 a 26 de abril, 3 a 26 de abril no Sesc Pinheiro. Vou passar o endereço daqui a pouco, com sessões sempre quintas, sextas e sábados às 20 horas. Tá?
Mônica Biel, que além de viver e interpretar a protagonista cheia de humor e ironia, fez a tradução e adaptação da história para o palco, que tem a direção do André Paes Leme. É uma peça bem-humorada, que leva à reflexão sobre as mudanças provocadas pelas crises da comunicação e da sociedade capitalista nos nossos tempos, e que de forma essas questões todas contribuem para banalizar conceitos e influenciar as nossas vidas. Tá? É uma montagem que aponta para a importância da palavra na manipulação das informações e na negligência em relação aos fatos para a qual a sociedade caminha a passos largos. Tá? Então, vão lá ver essa peça desse autor espanhol, que tem alguns romances também, como A Desordem do Teu Nome, Assim Era a Solidão, Duas Mulheres em Praga, Laura e Júlio, etc. Tá? Um autor muito conceituado, e ele se dedica muito ao jornalismo, e é um colunista regular no maior jornal do país, da Espanha, que é o El País. Tá? Então, Língua Mãe, vão lá assistir. Eu vou passar o endereço para vocês. Sesc Pinheiros. Sesc Pinheiros fica na rua Paes Leme 195, em Pinheiros, São Paulo, de 3 a 26 de abril, quinta a sábado, às 20 horas. Dia 18 de abril é feriado, não haverá sessão. Ok? Estamos ditos e interdito. Boa dica de teatro para vocês. E agora fique com um trechinho, um teaser do espetáculo. A presença de uma plateia assim tão importante, de fato tão importante, interessada em assistir uma conferência sobre a língua e em defesa da gramática e da ordem alfabética. Vamos colocar o C no lugar do A para prestar uma homenagem a Cristo. Ou o B para destacar a importância de Buda. Ou o M para reivindicar Marx. O que é que bicho tem a ver com bidê? E escroto ao lado de escrúpulo. Capitalismo está perto de capitão. Ai, que medo que dá, não é? Bernardo não entendia que eu não tinha dívidas e não as queria. Ele quase que me acusa de falta de solidariedade, porque o mundo, segundo ele, é movido graças ao crédito. O contrário do crédito, ele se atreveu a me dizer, é o descrédito. Ah, tá. Mas eu as vendia a preços diferentes. As mais caras eram substantivos, porque substantivo eu supunha de substância. E se a substância de uma frase dependia desta parte da sentença, o lógico era que custasse mais. O cliente que comprasse 3 substantivos ganhava de presente 4 ou 5 conjunções para fidelizá-lo. Fidelizar, Meu pai era comerciante, ele usava muito este termo, fidelizar. Imaginem se ficássemos sem as nossas palavras, ou pior ainda, que continuássemos dispondo delas, das palavras, mas já vazias de significado, desprovidas de seu valor fundamental, que é o sentido, que não quisera dizer mais nada a palavra língua, a palavra mãe, que não quisesse dizer mais nada nunca a expressão língua-mãe, porque o poder financeiro é este buraco negro que engole tudo que passa ao seu lado, inclusive o significado, vai sugar o sentido das palavras e com ela o sentido e o absurdo das nossas vidas, então. E depois, amem as palavras, mas não confiem nelas. E é só. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor, serei atento antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se desencante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e declamar meu pranto.
ao seu pesar, ao seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Olá, e finalizando com mais uma dica de cinema, nosso giro da vitrine de hoje, Tempo de Guerra, que vai estrear nos cinemas brasileiros a partir de 17 de abril. Tempo de Guerra é um filme escrito e dirigido por um veterano de guerra do Iraque, o Ray Mendonça, e por Alex Garland, que já fez Guerra Civil, Extermínio, etc. Tá? Então, portanto, quem gosta desse tipo de filme baseado numa história real, a produção se destaca pela abordagem imersiva e realista da guerra, conduzida por um elenco jovem, promissor de Hollywood. É formada por Charles Melton, que trabalhou em Segredos de um Escândalo e Riverdale, Will Poulter, de O Urso, Guardiões da Galáxia, e Cosmo Jarvis, de Shogun, a gloriosa saga do Japão, Joseph Quinn, trabalhou em Gladiator 2, Gladiadores 2, e etc. Então, escrito e dirigido por Ray Mendonça, um veterano de guerra do Iraque, e Alex Garland, de Tempo de Guerra, vai envolver o espectador nessa missão do pelotão da Marinha Americana num território insurgente, em tempos aí que, de repente, as guerras podem estar começando a querer voltar com maior intensidade. Vale a pena assistir e ficar atento ao filme Tempo de Guerra. Como é que tá aí? Tá indo bem. Beleza. Essa é a vibe de novato? Uhum. Ele voltou. Já é a 4ª vez que ele faz isso. Tá olhando ou sondando? Olhando com intenção de sondar. Alpha 2, talvez tenha um homem se movendo pra nossa posição. Certo, vimos uma atividade parecida aqui também. Com certeza vejo as armas desse ângulo. Tá, tem mais gente vindo. Pode sair! Redman 08, aqui é o Buffet. Detectamos atividades convergindo no seu norte e sul. Aqui é o Frogman 6, Romeo. Precisamos evacuar na nossa última posição. Temos 2 gravemente feridos. Quem tá gravemente ferido? Não é você. Sou eu. Quem é então? Não é você. Quem é? Positivo, estamos monitorando. Vocês vêm até nós ou vamos até vocês? Aguarda. Avisaremos quando estivermos chegando. Vamos! O plano é o seguinte. Previsão de 5 minutos, câmbio. Os sentinelas vão nos guiar. E eu na retaguarda. Fumaça. Fumaça. Todos nós voltamos pra nossa casa. Sim, senhor. Estão indo ao seu encontro, posto 1. Mais 3 minutos! 3 minutos! Fica de olho só em mim, tá? Alguém já veio te ver? Aquele impacto me desorientou. Mais 2 minutos! 2 minutos! Mas onde vocês estão? Procura o sangue e a fumaça! Temos vários inimigos tentando chegar até a gente. Chegando! Demonstração de força! Mais 1 minuto! 1 minuto! Temos inimigos no nosso prédio e nos arredores. Entendido. Aguarde. Preparando. Vambora! Tem que se preparar, isso vai doer pra caramba. Eu vou contar. Beleza, no 3. 1, 2, 3!
hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Participe do programa WhatsApp do programa 1194-591-1084 vitrine do giba@gmail.com